Opa, caldo de pilha aqui, tudo bem? Bem, eu tava vivendo a minha vida normalmente, tranquilo, e sabe quando bate aquela vontade de jogar um jogo específico? Geralmente aquele jogo que você sabe que você vai baixar, você vai jogar no máximo meia hora, talvez uma hora, e depois você acaba desinstalando? Então, essa vontade bateu. Dessa vez, eu decidi fazer uma coisa diferente. E vocês vão me acompanhar nessa. They told me, son, you're special. You were born to do great things. You know what? They were right. Após esse início catastrófico de uma queda de avião, nós jogadores assumimos o papel do protagonista Jack Winand, de 34 anos, que estava viajando para visitar os primos na Inglaterra, quando, infelizmente, como pudemos perceber, o avião acabou passando por umas turbulências e alguns problemas e caiu. Quando acordamos, percebemos que ele caiu no meio do mar, aparentemente. Tudo logo quando ele afirmava que estava destinado a grandes coisas. Realmente, mas eu acho que valia mais a pena ter continuado com as pequenas coisas da vida, viu, amigo? E sendo sortudo ou azarado, único sobrevivente da queda de avião, ele ao emergir na superfície avistou um farol próximo. Sem ter nenhuma escolha, ele foi até lá. Afinal, pior que tá não fica, né? Chegando no farol, que já não parecia ser muito comum, o Jack avistou uma placa com a seguinte afirmação: não há deuses ou reis, apenas um homem. Por Andrew Ryan. Definitivamente, esse lugar não é um lugar comum, um farol comum. E quando entramos em um dispositivo chamado Bathysphere, um vídeo bem no estilo daquelas máquinas de cinema antiga começa a tocar. E, enfim, somos apresentados a... I am Andrew Ryan, and I'm here to ask you a question. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington, it belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose rapture. A city where the artist would not fear censorship, where the scientist would not be bound by petty morality, where the great would not be constrained by the small. And with the sweat of your brow, rapture can become your city as well. Sem termos nem sequer tempo de tocar a música do Tim Maia Sem do Farol, a gente já é agraciado com uma apresentação e um tour por Rupture, apresentada pelo próprio Andrew Ryan. E a gente não recebe nem sequer um convite de boas-vindas, mesmo que nem sequer a gente tenha recebido um convite para estar ali. E nós já presenciamos o assassinato a sangue frio de um homem por uma mulher com o rosto bastante deformado.
Olha que tchutchuca. Ela se esforçou bastante para tentar destruir o nosso transporte até aquele lugar naufragado. Naufragado não, porque foi construído realmente para ficar no fundo do mar, aparentemente. Então, bem, depois de tentar destruir a cabine, ela falha miseravelmente e desiste. Que é quando a gente acaba percebendo uma voz falando com a gente vindo da lateral esquerda do transporte. Um rádio de ondas curtas. E nesse momento somos apresentados ao Atlas, que solta o seu icônico diálogo inicial. Olha, eu não sei como você sobreviveu a essa queda de avião, mas eu nunca fui ninguém para questionar a providência. Eu sou o Atlas e eu vou tentar manter você vivo. O Atlas em questão é um homem de 40 anos de idade e talvez seja o nosso único aliado, pelo menos nessa parte do início do jogo. Enquanto a gente andava por Rupture, a gente enfrentava alguns inimigos com a nossa primeira arma, a chave inglesa. Nós finalmente conseguimos encontrar uma espécie de máquina de vendas com alguns frascos com uma coloração vermelha. E esse item, no caso esse líquido, é conhecido como ADA, uma substância capaz de nos fornecer habilidades sobre-humanas, sendo a primeira delas disparar raios. E sem conseguir nem usar o poder pela primeira vez, nós acabamos tendo aquele famoso PT e acabamos caindo do segundo andar e ficando desacordados. E a gente é encontrado por algumas pessoas. This little fish looks like he just had his cherry popped. Wonder if he's still got some Adam on him. Weak! You're a weak shopper. This little fish ain't worth towing in with no big daddy. Yellow! Always have been! You'll be no better off with a metal daddy, little fish. See you floating from my... Look, Mr. Bubbles, it's an angel. I can see light coming from his belly. Wait a minute, he's still breathing. It's all right. I know he'll be an angel soon. Após um bom ronco, quando a gente finalmente acorda, depois de ter enxergado todos aqueles flashbacks dos Splicers que aparentemente iam usar o nosso corpo para fazer coisas não muito legais para nós, e também conseguirmos enxergar o que parecia ser uma espécie de menininha com um homem armadurado bem poderoso. De início a gente não sabe quem são essas pessoas, mas mesmo sem entender nada, nós temos que seguir em frente. Mas não antes sem uma explicação. Basicamente, os Splicers, que são esses inimigos que estão nos atacando desde que chegamos aqui em Rupture, são o tipo de inimigo mais comum do jogo. Eles são moradores da cidade do reino afundado de Atlântida, brincadeiras à parte, mas eles são viciados em Adam. Viciados a um ponto de que eles precisam do Adam para continuar a vida deles. Como realmente viciados em substâncias tóxicas na vida real. Eles vão ser bem comuns e vão aparecer diversos tipos de Splicers daqui pra frente. E com as devidas explicações, sigamos em frente. E após um tempo andando por Rupture, enfrentando alguns Splicers, nós finalmente encontramos a nossa primeira arma de fogo do jogo, sendo esse o revólver. E antes de vocês comentarem aí embaixo, eu só gostaria de falar, eu sou míope, eu tenho licença poética para ser vesgo, porque eu não sei o que acontece, mas eu juro que é só com o revólver que eu erro tanto tiro.
Mesmo que eu também errei bastante poderes do Adam, mas tudo bem. Seguindo em frente, nós vemos mais uma vez o que parece ser aquela menininha que nós vimos enquanto estávamos desacordados e recebemos uma explicação do próprio Atlas de que aquela menininha nem sequer pode ser considerada humana mais depois de todos os experimentos que ela passou. Aparentemente os cientistas desse lugar usavam menininhas para a criação do Adam. E meio que elas são uma fonte de Adam ambulante, mutadas. E... espera, tá faltando alguém, não tá? Cadê aquele grandão? Acho que ele devia estar por aqui. Olha ele aí, um dos inimigos, se não o inimigo mais famoso da franquia, o Big Daddy, que são basicamente encarregados de proteger as Little Sisters desses Splincers, de tentarem consumir o Adam de dentro das Little Sisters. E cara, eles são muito maneiros. E a gente tem que agradecer bastante por ele só ter ficado do outro lado, porque se ele quisesse atravessar esse vidro, eu acho que não ia sobrar nada pro Betinha do Jack. É, Jack, você se safou dessa vez. Enquanto andamos por Rupture, o Atlas finalmente decide falar conosco sobre o motivo dele estar nos ajudando. O que realmente é estranho. Ninguém ajuda ninguém simplesmente porque sim. E o motivo dele até que é bem compreensível e honrado. Ele se separou da família dele, a esposa e o filho. E ele diz que mesmo que sejamos as pessoas mais azaradas do mundo de estarmos nessa situação, cercados por psicopatas viciados em alucinógenos alterados, nós somos a única chance que ele tem de conseguir encontrar com a família dele novamente. Que homem, senhores, que homem. E mesmo que não seja de maneira direta, finalmente temos o nosso primeiro contato com o fundador da Rupture, o Andrew Ryan. Mesmo que através de um vídeo, uma projeção, ele fala conosco, nos prendendo em uma sala enquanto alguns Splincers tentam invadir e nos trucidar. Ele suspeita que nós sejamos espiões, seja da CIA ou do FBI. Tanto que eu acho engraçado como ele diz que nós somos socialistas idiotas. Caramba, cara. Mas tudo bem. Após quase sermos trucidados pelos Splincers, finalmente nosso companheiro Atlas consegue destravar uma porta para nós e seguimos para a próxima área do jogo. Então, senhores, finalmente somos apresentados ao primeiro e mais insuportável boss desse jogo. A maldita mecânica de hack. Cara, eu não tenho palavras para descrever o quanto tempo eu fiquei aqui tentando entender isso. Eu não sei se eu sou uma pessoa muito burra, mas eu acredito que foi uma clara situação de skill diff, porque... eu juro, eu fiquei muito tempo até conseguir entender essa mecânica de hack. E mais pra frente, eu vou tentar ignorar o máximo possível que eu puder de minigames de hack. Realmente não me dei bem com essa mecânica desse jogo. Eu já joguei jogos com mecânicas de hack, mas essa me faz pensar demais. Faz eu forçar demais o meu cérebro de símio mico dourado. Porque, olha, bem complicado. Bem, após essa batalha bem complicada contra o sistema de hack do jogo, nós seguimos em frente e percebemos que vamos precisar de uma espécie de chave de acesso para a gente conseguir seguir em frente, até onde a família do Atlas pode estar presa. E para conseguirmos essa chave, a gente sabe que vai precisar encontrar alguém de alta patente. Estamos perto da área médica do jogo e o homem que estava encarregado dessa área se chama Dr. Steinman. E sem ter escolha, vamos ter que procurar por ele. Seguimos para a área médica, onde exploramos bastante por lá e encontramos dois tipos de Adam diferentes por lá. Um que é capaz de nos dar a habilidade de soltar fogos pelas mãos, inclusive um baita efeito legal que a mão do protagonista fica toda queimada
quando ele tá com esse Adam ativo. A outra nos dá a capacidade de uma espécie de telecinese, que a gente consegue puxar e arremessar itens. Esses itens incluindo, claro, granadas, o que até que é bem útil. Mas eu admito que eu me arrependo de ter trocado o meu Adam de eletrocutar os inimigos pelo Adam de telecinese. Volta pra mim em vida. Após bastante tempo explorando as clínicas médicas e luteando bastante, encontramos o Dr. Steinman, no que parece ser a sua área de cirurgia. E lá descobrimos que ele é um homem bem perturbado. Eu sinceramente tenho as minhas dúvidas se foi culpa do Adam esse lado dele se revelar, esse lado maluco, psicopata. Ele é obcecado por alcançar a beleza. Ele faz procedimentos estéticos invasivos e contra a permissão das vítimas. Inclusive, a gente vê 3 das vítimas dele penduradas nessa arena onde nós enfrentamos ele. E após uma batalha até que bem simples, eu estourei ele com 2 poderzinhos de fogo e a gente conseguiu a chave dele. E é assim, meus amigos, que enfrentamos o primeiro boss de BioShock. E decidimos então voltar, porque agora precisamos retornar até a área onde a porta estava bloqueada. Sem nem conseguirmos tomar um ar direito depois da batalha com o Doutor, nós acabamos nos deparando com uma situação complicada. Um dos Big Daddies atravessa a parede da Rupture, já morto, e cai na nossa frente. E o Atlas, logo levando em consideração o fato de que essas criaturas protegem as Little Sisters, nos diz que finalmente é a hora de nós conseguirmos algum Adam das Little Sisters. E isso é bem suspeito, mas entramos na sala mesmo assim e vemos um Splisser quase atacar uma Little Sister, mas ela é salva por uma mulher conhecida como Doutora Tenenbaum. O nomezinho complicado, vou ter que me acostumar com isso. E de acordo com a explicação do Atlas, foi a pessoa responsável pelos experimentos brutais que criaram as Little Sisters e tomou a humanidade delas. Mas mesmo assim, ela nos ameaça que caso tentemos fazer algum mal à garotinha, ela vai meter uma bala na nossa cabeça. Mas ela oferece uma alternativa pra gente, curá-la, e nos entrega uma seringa que consegue curar a Little Sister dos efeitos do Adam. E então nós caminhamos na direção da Little Sister. Então, somos apresentados, enfim, a nossa primeira escolha moral em BioShock. Curarmos a Little Sister da condição que o Adam impõe a ela, ou absorver o Adam do corpo dela, o que certamente vai matá-la. E bem, o Atlas afirma que se não absorvemos esse Atlas que está na nossa frente, essa Little Sister, nossa jornada vai ser muito mais difícil. E, senhores, não é porque o caminho é mais fácil que necessariamente ele é o correto. Eu, particularmente, prefiro dormir com a minha consciência leve, sabendo que eu fiz o certo. E eu opto por salvar a Little Sister da condição que lhe foi imposta. Pessoal, eu de verdade só tenho a agradecer vocês que chegaram até aqui e até pelas pessoas que ficaram pela metade do vídeo. De verdade eu agradeço do fundo do meu coração por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Deu um trabalho, meu editor ele é incrível, quem praticamente tornou isso aqui possível foi ele. Eu tenho a agradecer muito, tanto a vocês quanto a ele, muito obrigado, de verdade mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do que vai se tornar uma série sobre os caminhos de BioShock. Basicamente esse foi o primeiro capítulo e realmente foi até onde termina o primeiro capítulo. Daqui pra frente entramos em outra área do jogo, seguimos em frente, prosseguimos no jogo em si. E de verdade, vocês podem soltar nos comentários o que vocês acharam, o que vocês acham que tem que melhorar. Eu sou todo ouvidos e eu tô mais que disposto a melhorar, a aprender, continuar essa série e trazer um conteúdo bom e de qualidade pra vocês. De verdade, eu agradeço todos vocês do fundo do meu coração e eu espero de verdade ver vocês aqui pra parte 2. Um beijão e um abraço, pessoal. Tchau, tchau.